Eu espero que vocês estejam bem, porque a tia Érica está bem, certo? Hoje nós vamos falar sobre a justiça. Isso mesmo, a justiça. Deus, ele é um ser justo. E o que é justo? O que é justiça? Alguém aqui já ouviu falar nessa palavrinha? Alguém aqui sabe me dizer o que é a justiça? Muito bem. Eu ouvi alguém falar aí do outro lado da telinha que a justiça é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que faz o bem. É isso mesmo. A justiça, ela existe para que a gente possa colocá-la em prática. A justiça, ela é algo que tem como princípio todos os indivíduos serem iguais, tratados por iguais, ter os direitos por iguais. A educação, a escola, ao trabalho, ao lazer, à alimentação. Tudo isso independente de cor, do tom de pele, do sexo, da altura, da situação financeira. E tudo isso, para ser justo, a gente demonstra, para praticar a justiça, a gente demonstra essa justiça através das nossas ações. Quando você é uma criança obediente, quando você não xinga o coleguinha, quando você empresta seus objetos, mesmo que sejam aqueles que você mais gosta, isso você está praticando a justiça. Quando você não levanta o falso testemunho, como assim, tia? Quando não se inventa mentira. Às vezes a gente vai inventar uma mentira do coleguinha, então ali a gente não está praticando a justiça. Às vezes acontece uma baguncinha na sala e a tia pergunta: quem fez? Aí vocês ficam tudo caladinho, não querem dizer para a professora, e acaba que outro coleguinha acaba levando a culpa e muitos não têm coragem de dizer, né? Não, tia, não foi ele, foi outra pessoa. Então, isso não é praticar a justiça. Já ouviram falar que quando diz assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha? Já ouviram falar sobre isso? A justiça de Deus, eu acredito que ela não tarda. Ela vem na hora certa. Mas tudo que a gente faz de bom ou de ruim, chega até nós. Deus nos recompensa. Por quê? Porque Deus é justo. Então, Ele dá para nós aquilo que a gente dá para o próximo. Então, se a gente é justo com o nosso próximo, com as nossas através de nossas ações, sendo uma pessoa boa, caridosa, honesta, então Deus vai nos devolver isso daí. Se a gente é injusto, pegar o dinheiro da mamãe escondido, comprar fiado na vendinha sem a mamãe ou o papai deixar, esconder um brinquedinho do irmão ou da irmãzinha, isso está sendo o quê? Praticada a injustiça, tá certo? Então, justiça é quando todas as pessoas têm seus direitos, devem ter seus direitos iguais e respeitados, né? Mas a gente não tem só a justiça de Deus, nós temos também a justiça da terra. E com relação à justiça da terra, vocês já ouviram falar que a justiça é cega? Já ouviram falar dessa frase? Por que será que essa frase existe? Eu vou mostrar um desenho para vocês e vou explicar por que esta frase diz que a justiça é cega. Olha só, vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem é o símbolo da justiça. É uma mulher segurando uma espada e uma balança. E vocês estão vendo nos olhos dela o que é que tem?
Ah, muito bem. Ela está com uma venda nos olhos, não é isso? Esta venda nos olhos dela é para ela não enxergar. Enxergar o quê? Para ela não enxergar aquele que tem mais condições financeiras ou que tem menos situação financeira. Para ela não enxergar o tom de pele da pessoa, o sexo da pessoa, mas o símbolo da justiça é desse jeito. Vocês estão vendo que a balança, ó, não está desigual, mas ela está igualzinha, justamente pelo que a tia disse para vocês. Direitos iguais, princípios iguais para todos, independente de quem quer que seja, tá certo? Então, a justiça deve ser igual para todos. Quando há alguma coisa errada, que alguém foi julgado e foi preso injustamente, olha o nome que a gente diz, injusto. Foi praticada a justiça ali? Não foi praticada a justiça, né? E a gente vê muitos casos de injustiça no mundo, quando quem tem o tom de pele preta, né, que é o negro, ele é discriminado, seja nas escolas, seja nos campos de futebol, na rua. Então, isso está sendo praticada a injustiça. Né? Quando uma mãe está grávida e mata seu bebê, ali foi uma injustiça com o bebê, né? Então, a justiça, ela tem que ser igual para todas, certo? Ela tem que ser imparcial. O que é ser imparcial? Quando vocês pegam uma discussão na escola, vou dar um exemplo, né? A tia tá lá. Então vocês vêm dizer, tia fulana bateu, pegou meu brinquedo e fez isso. O que a tia vai fazer? A tia pode ir lá e já reclamar com a outra pessoa? A tia chama as duas pessoas envolvidas na discussão, vai escutar os dois e vai tentar resolver, né? Então, imparcial é isso. Quando eu nem defendo um e nem vou defender só o outro, mas eu vou escutar os dois para tentar ajudar ali e ver, descobrir quem realmente foi quem errou na situação. Então, a justiça é justamente isso. Tá certo? Então, na história da humanidade, nós temos vários exemplos de injustiça. Vários exemplos. Nós temos aqueles trabalhadores que trabalham ainda hoje e ganham como meio que escravo. Como assim que não tem seu salário digno? Outra forma de injustiça, nós temos muitas pessoas desempregadas, pessoas que passam fome, necessidades, que não têm como comprar para se vestir, para comer, o básico, né? Países que vivem em guerra. Então, tudo isso são exemplos de injustiça. Pais, padrastos, madrastas, que fazem mal para seus filhos, para seus enteados, né? Tios ou tias que fazem mal, tá certo? Então, isso é injustiça. E a justiça, por vezes, quando vai para o juiz julgar, junto com os advogados, os promotores, às vezes não tem a sentença que a gente quer. Então, a gente diz que é injusta, tá certo? Então, agora vocês irão assistir uma parábola que tem na Bíblia. O que é uma parábola? Um texto que tem na Bíblia falando sobre a justiça e a injustiça, tá certo? É a parábola da vinha do trabalhador. Então, vocês vão assistir direitinho e em seguida responder a tarefa que vai estar na plataforma. Tá certo, pessoal? Assistam o vídeo com bastante atenção até o final. A parábola dos trabalhadores na vinha. Um proprietário saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha.
Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu apenas um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor o dia todo. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá embora. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro?